Bem-vindos ao Sacada de Ouro Podcast. O foco desse canal é na saúde física, mental e espiritual. Se você ainda não está inscrito no canal, é só clicar no botão vermelho aqui embaixo. Hoje eu tenho o prazer de receber a doutora Vanessa Prado. É um prazer, doutora, ter você aqui. O prazer é todo meu. Vamos passar bastante conteúdo para o seu público. Que bom. Para começar, uma canequinha que eu vou botar. Muito obrigada. Que eu vou botar. Já posso usar. Isso. Olha que bacana. Já fica de recordação para minha coleção de canecas. Olha que bacana. Tem a fotinha. Que legal. Ela é médica gastroenterologista com especialização em cirurgia do aparelho digestivo. Doutora, faça uma breve apresentação da sua trajetória. Bom, eu comecei há muitos anos atrás, né? Eu sou formada há 15 anos, né? Vendendo aí trufas e chocolate nos últimos anos da faculdade, né? Com a ajuda de mames, para conseguir arcar com todos os estudos, né? Sou ex-guia da Disney também, justamente para ajudar aí com o financeiro da faculdade, que não é fácil, né? E aí, no 5º ano, lá no Hospital Geral do Grajaú, né, eu vi que eu precisava fazer cirurgia, né, o quanto que as pessoas eram carentes de mulher médica e cirurgiã, principalmente em relação à proctologia, né, que mexe aí com a região do ânus, né, que as pessoas tinham uma carência de médica nessa especialidade. E aí juntou o útil com o agradável, né, eu vi que eu levava jeito, que eu gostava e o quanto as pessoas também ficavam felizes com o meu atendimento. Aí eu me formei, fiz 5 anos de especialização em aparelho digestivo, e aí depois eu fiz mais 2 anos de proctologia, e aí tô aí formada já há um tempinho, né, oferecendo ajuda aí para as pessoas. Que bom. Por qual motivo algumas pessoas sofrem com dores e sangramentos na hora de evacuar e não melhoram? Esse é um tema, né, que a gente discute bastante, né? Dor para evacuar, né? Tem muita gente hoje em dia com problema de constipação, né? Que é essa dificuldade de ir no banheiro. E hoje em dia se dá as comidas, né? Que não são tão benéficas para o organismo, né? Processadas, muitas comidas pedidas, embutidos, enlatados, a não mastigação de forma correta, né? Todo mundo hoje em dia está o quê? Correndo para lá e para cá, não prioriza o seu tempo de almoço, de janta, porque ou tá sempre comendo com o computador, com o celular. Eu falo, gente, vamos se dedicar a esse horário, né? Que é super importante. E às vezes o sedentarismo, né? A falta do exercício físico também acaba prejudicando. E aí gera a constipação, que são fezes mais endurecidas, dificuldade para estar evacuando, que causa dor, sangramento, às vezes provoca até uma colite, que é um processo inflamatório do intestino, que gera muco nas fezes. Então, essa região, né, do ânus, a gente precisa dar uma atenção. Eu falo, tem que sempre olhar para o seu cocô, né? Aquelas privadas chiquérrimas, pretas, não é a minha prioridade. Tem que ser o vaso sanitário branco. E aí é uma das causas, né, da dor, né, na região do ânus, essa constipação, a dificuldade de ir ao banheiro. Perfeito. Por qual motivo acontecem as fissuras anais e por que elas não devem ser tratadas com pomadas? Então, a fissura anal, né, uma das principais causas é as fezes endurecidas, né? E muito hoje em dia que eu tenho visto no consultório, é essa moçada, às vezes, de hoje e também de antigamente, que não vai ao banheiro na hora que sente vontade. Então, às vezes, só quer ir no banheiro na sua casa. Então, tá na escola, na faculdade, às vezes gente que trabalha de Uber, caminhoneiro, que não consegue também parar, né, para ir ao banheiro e fica prendendo, né, o cocô, aquela vontade de evacuar na hora, mas prende. Isso gera o quê? Uma hipertrofia, um aumento do músculo da região do ânus. E esse músculo ele fica tão forte que aí acaba estreitando um pouco a passagem do cocô. E quando as fezes passam, acaba gerando as
famosas fissuras, que gera dor e sangramento. A pomada é o principal tratamento de início. Então, a gente trata com pomada, o supositório de pomada, para tentar melhorar. Só que o que acontece? Às vezes fica aquela fissura crônica, abre e fecha, né? Fissura que é um rasguinho na entrada do ânus, né? Então, esses quadros mais prolongados, com mais de 3 meses tentando passar pomada, é melhor, às vezes, já operar, cauterizar ou fazer o procedimento adequado para resolver o problema, do que ficar a longo prazo passando a famosa pomadinha, que aí não vai dar efeito, né? A fissura não é uma hemorroida. Não, a fissura é do lado de fora. Não, ela pode ser interna. Tá. Só que ela é só um rasguinho. É como se tivesse um corte dentro do ânus. A hemorroida é um vaso sanguíneo, tá? É um vaso sanguíneo que a gente já tem dentro do organismo, mas ele vai aumentando de tamanho com o passar dos anos, como se fosse uma varizes. Tá. E aí, esse aumento que vai dando as características de que tipo de hemorroida que é, qual que é o grau, e que pode sangrar e doer também. Perfeito. Agora, a pergunta é, qual o causador das hemorroidas? Como são feitas as cirurgias e quanto tempo de recuperação? Então, as hemorroidas são vasos sanguíneos dentro do ânus. Nós temos 6 pontos de hemorroidas, né? Elas geralmente não são perceptíveis na maioria das pessoas. E aí, quando começa a dar problema hemorroida, porque geralmente você tá com o intestino mais preso, fica sentado no vaso sanitário mais de 10 minutos, então aquela pessoa que fica lá com o celular meia hora resolvendo a sua vida, tá errado. Ou aquela pessoa que quer ir logo no banheiro porque tem suas coisas para fazer, então também faz força para evacuar. Então, tudo isso é um causador de hemorroida. Se você também tem uma dieta errada, por exemplo, come muita pimenta, condimento, muito destilado, acaba alterando o pH das fezes. Quando as fezes passa pela região do ânus, irrita o local. E aí as hemorroidas afloram, aumentam de tamanho. Ou se você fica sentada muito tempo, não anda, né? Trabalha assim 12 horas sentado de frente para um computador, não levanta para ir num banheiro, ou fica o tempo todo sentado, não circula o sangue da região. Então também esse vaso sanguíneo, ele cresce dentro do ânus. E aí existem vários tipos de hemorroida. A hemorroida que só cresce dentro do ânus e aquela hemorroida que cresce dentro e sai para fora. Isso que vai dando a classificação. Com essa classificação, aí a gente estipula o tratamento. Então, tem o tratamento clínico, que às vezes numa hemorroida inicial já resolve o problema, e tem as cirurgias. Certo. E essa cirurgia, eu lembro que vocês dão uma boia para a pessoa sentar? Como é que chama isso? Ih, Fê, isso é passado já. Que bom que é passado. E agora? Mas como que faz? Hoje em dia, a gente tem a técnica da hemorroida sem corte, né? Então, antigamente, lá atrás, antes a gente cortava o ânus, o paciente tinha que sentar na boinha, fazer banho de assento, não conseguia fazer praticamente nada. Aí essa técnica evoluiu para um grampeamento, que eu também não uso muito, tá? Mas é uma técnica que dá para fazer. Por que eu não uso muito? Porque veio a técnica melhor ainda, que é a sem corte. Tá. Então a gente usa um Doppler. Então, todo mundo pergunta às vezes, é laser? Não é laser, é um Doppler, que é uma canetinha que eu localizo exatamente onde está essa veia, esse vaso sanguíneo que aumenta de tamanho dentro do ânus, e eu vou lá na origem. Aonde que é a origem? Problema. A 5 centímetros da borda anal. Então, lá dentro, eu consigo fazer essa técnica que chama desarterilização hemorroidária. Olha que nome complexo.
E aí geram menos dor no pós-operatório, um retorno mais breve para o paciente ao trabalho, não precisa de pomada, muito difícil usar pomada, não precisa de banho de assento, o paciente já consegue sentar, consegue fazer suas coisas, consegue até trabalhar home office. Então, a técnica se modernizou e o paciente conseguiu se beneficiar dessa técnica. Incrível, adorei isso. Doutora, qual a maneira correta das pessoas utilizarem a ducha higiênica e quais são os principais erros que são cometidos? Ai, a ducha higiênica, né? É outro assunto que a gente gosta de falar bastante, porque às vezes, ao invés de ajudar, prejudica, né? Então, em mulher, eu sempre falo que tem que tomar muito cuidado com a ducha. Porque se a gente usar a ducha para fazer a higiene das fezes, que é muito recomendado, mas em mulher tem que tomar cuidado, porque a vagina é muito próximo, né? E aí pode gerar infecção de urina, as candidíases, né? Quantas mulheres têm candidíase de repetição e não sabe o motivo? Então, às vezes é porque tá indo um pouquinho de água suja ali para a vagina e acaba alterando a flora bacteriana do local, né? Então, você tem que distanciar um pouco a ducha higiênica da região do ânus, uns 3, 4 centímetros do local. E também, se você tem a oportunidade de regular a força do jato da água, também é uma outra questão importante, porque às vezes é tão forte que acaba entrando dentro do ânus, e não é esse o objetivo, né? O objetivo não é fazer uma lavagem interna no ânus, é só fazer uma higiene por fora, né? Então, dessa forma é o correto. Perfeito. Agora vamos falar sobre o purido anal, conhecido como a famosa coceirinha. Como as pessoas podem evitar que isso aconteça com tanta frequência? Ai, Fê, eu adoro falar desse assunto, porque ninguém fala, né? Alguém tem que falar disso, né? Tem tantas coisas na sua própria residência, né, que você às vezes acha que está fazendo correto e não é, né? Por exemplo, toalha de banho. Você troca como a sua toalha de banho, Fê? Uma vez na semana? Uma vez na semana. Então, o ideal é trocar a cada 3 dias, tá? Ai, como é que eu cheguei a essa conclusão? Fazendo estudos, pesquisando, vendo quanto que a umidade fica dentro da toalha de banho e não é o adequado, né? Eu boto no sol lá na minha varanda. Tá certíssimo, e é isso mesmo. Você tem que tirar a toalha de banho do box para deixar num local mais arejado, mais fresco. Se tiver sol, melhor ainda. O que não pode é deixar a toalha secando em cima do box. É o principal erro aí. Por quê? Às vezes, durante o dia, se tiver janela, até o teto do box, do banheiro, é totalmente contaminado com fungo, ácaro. Então, com a ventilação, acaba caindo na toalha e contaminando. A mesma coisa do papel higiênico. O papel higiênico sempre tem que ficar ou protegido por aquela capinha de alumínio ou dentro de algum suporte, de alguma caixinha. Não dá para deixar ele jogado assim, porque ele fica contaminado. E aí pode dar tanto as candidíases quanto o prurido, essa coceira na região do ânus, né? E quantas pessoas lavam calcinha e cueca no chuveiro, né? Eu falo que não pode. Não pode? Não pode. Tão simples, já pendura. Dura, não. Até tem gente que fala, eu dou só uma esfregadinha e depois eu ponho na máquina. Eu falo, gente, é tudo na máquina. Pega, compra aqueles saquinhos, né, específicos, põe tudo junto e separa essa seção, né, de calcinha, cueca e joga na máquina e bate lá. É a melhor coisa. Calcinha no chuveiro, às vezes você pendura lá, comete o mesmo erro da toalha de banho. Não pode. Então, se você já fizer isso, você já se precaveu de várias situações. Bactérias. E a academia, né? Quem fica com roupa de academia molhada também não pode, né? O ideal é tirar e já logo na sequência trocar de roupa. Perfeito. Quais dicas você pode dar para quem sofre com refluxo, má digestão e estufamento? Bom, refluxo, né, também é uma área que eu faço bastante, né? Então, a gente volta para o nosso comecinho da mastigação, né? Mastigar bem o alimento,
Isso é super importante. Tirar aquela hora para o almoço, para a janta, não comer e na sequência ir dormir, né? Essa sequência de você estar dormindo logo depois da janta, ou que às vezes quem tira um cochilo depois do almoço, gera uma fermentação grande do alimento no estômago que propicia o refluxo. Então não é adequado. E eu entendo aquelas pessoas que não têm outra forma também de fazer. Então, vamos tentar procurar comer alimentos de uma melhor qualidade, né? Evitar o carboidrato da noite, que é o que fermenta mais. E o famoso chazinho de camomila não tem erro, né? Verdade. Tomar aí logo na sequência da janta, que ajuda aí um pouco na digestão, se você não tiver como evitar aí de comer e na sequência dormir. Mas essas dicas são super fáceis de fazer, né? Até procurar um especialista para poder investigar a causa do refluxo. Perfeito. No que se destina a fisioterapia pélvica? Nossa, a fisioterapia pélvica é o boom do momento, né? Como ela tem ajudado as mulheres, né? Então, a fisiopélvica é a grande aliada aí do nosso dia a dia, né? Para os proctologistas, para os ginecologistas. Então, mulheres na faixa etária aí dos 45 anos podem até começar a fazer de precaução, né, previamente a ter uma incontinência urinária. A fisiopélvica é aliada também das gestantes para evitar a perda de urina pós-gestação, e ela é muito bem-vinda para o proctologista para anismo, que a gente chama, que é dor anal, às vezes sem ter uma causa. Ou nesses pacientes que têm essa musculatura do ânus também muito grossa, muito hipertrófica, ela ajuda a diminuir essa dor para estar evacuando. Então, hoje em dia, a fisiopélvica, ela ajuda na relação sexual. Eu faço pompoarismo, né? O famoso. Sim, muito. O pompoarismo também é uma técnica que faz parte, que ajuda. E a fisiopélvica tem outros aparelhos adequados para estar ajudando, tanto na incontinência urinária, quanto também na perda de fezes. Ah, perfeito. É porque quando você contrai a perereca, o ânus contrai junto. Trabalha toda a musculatura não tem como do separar. períneo. Exatamente. Mas mais importante também, né? Acho que o quanto importante da contração é saber relaxar. Que muitas pessoas não conseguem relaxar totalmente o músculo. Entendi. Que aí dá o problema também da constipação. Então, tem muitos senhorzinhos, senhorinhas que tem o estímulo da evacuação, mas não tem força para expulsar o cocô. Olha. E aí dá esse problema de retenção. Então a fisiopélvica ajuda muito. Que legal. Quais dicas você pode dar para quem sofre com refluxo, má digestão, estufamento? Esse estufamento, né, tá muito ligado nessa correria do dia a dia nossa. Então, comer alimentos um pouco mais saudáveis, né, evitar o carboidrato, que o carboidrato realmente ele vai gerar uma fermentação inadequada. Muita gente às vezes tem o costume de tomar iogurte, leite à noite. Eu não gosto muito. Eu falo que até às 5 horas da tarde pode. Depois, tentar comer um omelete, uma proteína com legumes cozidos, uma sopa, que tudo isso vai muito melhor na digestão, né, para evitar o refluxo. Perfeito. O que fazer quando a endometriose é intestinal? Endometriose também é um tema que eu lido bastante no consultório, né? E que o proctologista, o cirurgião do aparelho digestivo tem feito cada vez mais diagnóstico, que é aquela dor pélvica que não melhora, né? Aquela dor, a mulher tem que ficar muito atenta a isso, perto da virilha, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Muitas vezes a gente tem aquela questão da sensação de evacuar incompleto. Às vezes não é só constipação, Fê, pode ser endometriose. Então a nossa obrigação é estar investigando. Se a endometriose acometeu o intestino, dependendo do grau de acometimento, não tem jeito, é cirúrgico. Nossa. E aí a gente também, como da hemorroida, a gente tem algumas técnicas.
A gente pode fazer um shaving, que é só uma raspagem por cima do intestino, um procedimento mais simples, ou pode até ter que tirar um segmento, uma parte do intestino. E aí tem a recuperação, uma recuperação mais cuidadosa com a alimentação, tem todo um preparo antes da cirurgia. Então, é um paciente que a gente tem um cuidado bem especial. São tantas patologias que existem que as pessoas não fazem ideia. E eu gostaria de ouvir sua explicação sobre o esôfago de Barrett. O esôfago de Barrett é aquele paciente que teve refluxo por muitos anos e nunca foi se cuidar, ou nunca fez um tratamento de forma adequada, ou nunca foi orientado, né? Então, é aquele paciente que tem refluxo por muitos e muitos anos. Então, o ácido do estômago agrediu tanto o esôfago que a célula do esôfago se cansou, se modificou por um tecido mais resistente para aguentar esse ácido do estômago. E aí a gente tem esse esôfago de Barrett. Se pegar inicialmente, a gente consegue tratar, às vezes é necessário até uma cirurgia para conter esse refluxo, mas se esse paciente não se cuidar, ele pode realmente evoluir para um câncer de esôfago. Olha, é incrível isso. Mito ou verdade sobre as pessoas que operam a vesícula, no caso, retiram, é necessário tomar vitaminas para o resto da vida? É mito. É mito, né? A vesícula, coitada, ela leva a culpa de tudo. Então, a vesícula não é um órgão, né, fundamental, né, para a nossa saúde. Ela é só um reservatório de bile que é produzida pelo fígado, e a sua retirada não implica em nada. Existe sim um cuidado pós-operatório imediato de 10 a 15 dias após a retirada da vesícula, que a gente passa uma dieta sem fritura e sem gordura para o paciente, mas não precisa tomar vitamina. Se o paciente ele tem uma bariátrica prévia, uma cirurgia bariátrica, aí é uma outra situação, porque aí ele vai repor vitaminas, né, por conta da cirurgia, mas não pela falta da vesícula. Perfeito. Você pode dar algumas dicas para as pessoas que sofrem de intolerância à lactose? Intolerância à lactose também é outro tema que eu vejo bastante, né? Hoje em dia, parece que depois da pandemia apareceu muitas, né, intolerância. Eu acho que a principal orientação é entender a sua intolerância, né? Então, será que você tem alergia à proteína do leite ou se você Caseína, né? é intolerante, né? Então, tem que ir num médico para poder fazer o teste e o exame de sangue para pegar mesmo a sua intolerância. Na sequência, o médico vai te tratar. Então, existe um comprimido para te dar uma qualidade de vida, né? Para ser usado junto com a alimentação, para não passar tão mal com diarreia, cólica, aumento de gases. E a nutricionista realmente é fundamental, né? Você sabia que o queijo branco, ele é pior do que o queijo prato para quem amarelo. tem o queijo amarelo, né? Então, às vezes as pessoas não sabem, acho que comendo um queijo branco tá tudo bem. Então, tem que procurar sim uma nutricionista para orientar a dieta. Tem pessoas que tomam omeprazol sempre. Eu lembro minha mãe é daquelas que tomam omeprazol sempre. Quais os perigos desses medicamentos? Fala, que essa é para minha mãe, que não acredita muito na medicina integrativa. Hoje tem muita gente que vai tomando, né? É só um comprimidinho e vai tomando, né? Então, assim, é péssimo realmente, né? Essa tomada de remédios para o estômago ao longo de muitos anos, primeiro que está errado, porque você pode bloquear um problema que o estômago tem, né? E aí mascarar outros tipos de doença, esse é o principal. E se você realmente precisa fazer uso de algum desses remédios, tem que fazer ciclos, um acompanhamento médico. Então, às vezes tem que realmente tomar por 1, 2 anos para tratar situações mais preocupantes, mais graves, mas tem que tomar com a orientação. Hoje eu faço ciclos no meu paciente.
paciente. Eu faço 90 dias, aí espero um pouco, deixo as células produtoras de suco gástrico voltarem à vida, né, no estômago, ver como é que esse paciente fica, aí depois troca a medicação. Então, dá para fazer da melhor forma possível para dar qualidade de vida para o doente, para o paciente, mas não dá para ficar tomando, vai tomando, né? É péssimo. Como é realizada a cirurgia de hemorroidas sem cortes? Então, a cirurgia de hemorroida sem corte hoje é o nosso principal tratamento para hemorroida, né? E a gente consegue resolver aí quase todos os tipos de hemorroidas que a gente tem hoje em dia, que é interna, externa, tem pessoas que têm as duas, né, juntas. Então, você usa um Doppler para localizar o fluxo sanguíneo da hemorroida a 5 centímetros da borda do ânus, ou seja, lá dentro, lá no começo do problema. E aí a gente faz essa técnica da desarterilização. Então, o que é isso? A gente vai passando um fio adequado ao redor dessa hemorroida do vaso sanguíneo e acaba estrangulando ela, diminuindo toda ela lá dentro do ânus, num local que gera menos dor no pós-operatório. Então, tem muitos pacientes que também têm prolapso de pele, prolapso de mucosa no ânus, e aí acaba resolvendo tudo isso de uma única vez, coisa que as outras técnicas não conseguem resolver isso, às vezes, de uma forma completa. Então, é uma técnica nova, que dá para ser usada em quase todos os tipos de hemorroida e que gera uma qualidade de vida melhor no pós-operatório para o paciente. Perfeito. É normal sentir vontade de ir ao banheiro depois do treino? É normal porque existe um estímulo, né? Quando a gente faz exercício, né? Por isso que é um dos principais tratamentos para constipação, se exercitar, né? Então, aumenta a oxigenação intestinal, aumenta o peristaltismo, que é o movimento do intestino, e você acaba tendo vontade de evacuar após o treino. Doutora, fale sobre a queimação que todo mundo tem. Queimação e estufamento, né? Quantas pessoas hoje vão no consultório procurando o que pode fazer, né? Então, a queimação pode ser uma simples gastrite, mas pode ser também uma pangastrite, né? Muitas pessoas me procuram e falam: nossa, doutora, eu tô com pangastrite. Pangastrite nada mais é do que uma gastrite por todo o estômago. Nossa. Todo o estômago está inflamado. E aquele paciente que fica mascando chiclete o dia inteiro, que faz um jejum prolongado, pode ter também duodenite, que é a inflamação do final do estômago, do começo do intestino. Então, a gente orienta um tratamento, orienta mudar a qualidade de vida, orienta a alimentação. Se precisar, a gente acompanha essa questão de mastigar bem o alimento, e o quanto o nutricionista também é importante. Você trabalha com alguma nutricionista, assim, paralelo? Eu trabalho, que é a nossa querida amiga Gisela, né, que ela me ajuda aí com os meus pacientes, e é super importante o médico passar o caso para nutricionista, né? Eu gosto muito dessa ligação de telefone, WhatsApp. Eu falo: olha, Gi, vai ligar tal paciente, com assim, assado, eu preciso que você faça isso, dá uma atenção, porque melhora o atendimento dela com o paciente e é mais resolutivo. Não é, com certeza. Mudando a alimentação melhora tudo, né? Isso já é mais do que... Tu nem sabia, né, Van? Sabido. Minha parceira. Doutora, fale sobre as pedras na vesícula. Pedra na vesícula, né? É um problema de saúde que às vezes é detectado num exame de rotina de ultrassom, que às vezes até o ginecologista pede de rotina, né? E essas pedras, elas são formadas às vezes por um excesso de colesterol na bile, por uma má alimentação, e aí vai criando cristalzinhos dentro da vesícula. As mulheres também com mais de 40 anos, que vão entrando num processo de menopausa, a alteração hormonal deixa a vesícula mais lenta, e aí propicia a formação dessas pedras, desses cristais.
E aí, quando é feito o diagnóstico, não tem jeito, Fê. Não Eu tem falo remédio, não tem direto nada. no consultório. Pedra na vesícula é igual a cirurgia. E não dá para ficar, vou deixando. Mas não tem gente que sai, que faz cocô e sai na vesícula as pedras? Não tem. tem, Nem gente. desparasitação, Não nada. tem. Desparasita o rim, o fígado, mas a vesícula não. Não, eu já escutei tanta coisa de tomar detox, comprimidos, sal amargo, que vai desfazer a pedra. Não existe isso, né? Entendi. A pedra, ela fica lá dentro da vesícula. E como que é a operação na A vesícula? operação é super simples, é uma das cirurgias que a gente faz por videolaparoscopia, que são aqueles 4 furinhos no abdômen e consegue retirar as pedras junto com a vesícula, Nossa. né? Quando esses cálculos eles saem da vesícula, provavelmente eles entopem o pâncreas, que é um órgão que está bem do ladinho da vesícula. E aí dá quadro grave de pancreatite, né? A paciente começa a vomitar, ter febre, uma dor que vai para as costas. Então, geralmente aí precisa até internar e pode ser até grave. Nossa, interessante. Doutora, adorei saber mais. Que Eu tenho 2 filhas, uma de 21 e uma de 14. Dia 21 eu fiz tanta força para nascer que eu tive uma pequena hemorroida, mas não é de operar. É Entendeu? só tratamento clínico. Não é. Dr. Klaus, que é o médico lá do Rio de Janeiro, já viu falar? Já ouvi falar. Ele é alemão, ele é o meu médico. E eu falava, vamos operar logo, resolver isso. E não é de operar. Então, eu adoro esse assunto, me interessa muito. Então, adorei. Deixa uma mensagem para quem nos assiste. Bom, queria agradecer mais uma vez a participação. Então, queria convidar todo mundo, né, para me seguir lá no Instagram, @doutora Vanessa Prado. Eu que sou médica aí, gastroenterologista, cirurgião do aparelho digestivo, proctologista, né? Atuo hoje no corpo clínico do Hospital 9 de Julho. Legal. Então, eu fico à disposição de todos os seus seguidores aí do YouTube. Que legal, mas não quer deixar nenhuma mensagem para eles se cuidarem, alimentarem bem, sei lá. Mas com certeza! Deixa aí. Bom, queria deixar então, o fundamental hoje em dia é a prevenção, né? Então preste atenção no seu dia a dia. Eu entendo que às vezes a correria, né, ela acaba aí às vezes dominando o nosso tempo, mas se você criar um objetivo, prestar atenção no seu dia a dia, você vai conseguir se alimentar melhor, né, entender melhor a sua alimentação, a sua mastigação, pratique exercícios físicos, que é super importante, faça seus exames preventivos, que no aparelho digestivo começa a partir dos 45 anos. Eu perdi uma sócia da minha academia, que eu tenho uma academia em Ribeirão Preto, com câncer no pâncreas. Então... É muito rápido, não dá tempo. É super rápido, não dá tempo. E justamente quem teve aí algum processo de tumor na família, né, tem que começar o preventivo antes, 10 anos antes, então com 35 anos, né, preste atenção no que você está comendo, enlatado, embutido, modere. Eu sempre falo, né, para os meus pacientes, que muitos viraram amigos, eu não sou aquela médica que eu vou cortar tudo, eu deixo a pizza, eu deixo o que você gosta, mas só de vez em quando, né? Se a gente fizer tudo com moderação e equilíbrio, né, a gente vai conseguir ter uma saúde adequada. Perfeito. Adorei. Eu adorei, obrigada. É isso, gente. Se você quer deixar um recado para a doutora, pode deixar, para mim também. E todo domingo às 18 horas entra uma entrevista nova no canal. Até a próxima. Até, Beijos. beijos.